Olá, as diretrizes e os rumos da dança na região foram discutidos num fórum municipal em Balneário Camboriú, que também contou com outras cidades aqui da região do Vale do Itajaí. Sobre esse assunto e sobre os resultados desse fórum, eu converso aqui no estúdio com a Bia Matar, que foi organizadora desse evento, também é produtora cultural e bailarina. Obrigado pela sua presença, Bia. Vocês montaram um fórum para discutir essa questão da dança. O que precisa ser ajustado na região, né? Nesse setor, nesse movimento da dança? Claro. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu acho que a oportunidade de estarmos reunidos em torno de um tema, nesse caso foi a dança, é realmente a melhoria de qualidade de vida dos profissionais que trabalham com isso e também o diálogo, estar em contato com os gestores públicos de cultura, com a organização da própria classe, para a gente saber o que a gente quer, né? Quem somos nós? Primeiro, nós nem nos conhecemos direito. Então, assim, quem somos nós? Fazer esse mapeamento dessas pessoas. Como você colocou, teve participação de gente de Itajaí, de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Brusque. Então, assim, é uma questão de união, uma questão de estarmos juntos para a gente discutir a organização do setor, nesse caso a dança, né? Uhum. As políticas públicas, como é que estão para a dança? Há um apoio das fundações culturais desses municípios no que diz respeito à dança, Bia? Olha, eu acho que tem melhorado, assim, a gente ultimamente está passando por um processo econômico brasileiro que esse ano é um momento de a gente ficar um pouquinho recolhido, mas é um momento de oportunidade, né? Como diz o empreendedorismo, é na crise que a gente tem que crescer, né? Então, o que a gente vai esperar desse ano do diálogo com os gestores públicos? Como não tem dinheiro, quando não tem dinheiro tem que ter diálogo. Uhum. Então, é o momento de a gente estruturar as políticas públicas em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. Por isso eu também trouxe ao fórum convidados do Ministério da Cultura, da FUNAT, que é a Fundação Nacional das Artes, o coordenador de dança da FUNAT, e o presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, para que a gente abra a oportunidade desses diálogos. Eu acho que, assim, nenhum gestor público é obrigado a saber o que é um linóleo, o que é um pimbim, que é um tipo de lâmpada que a gente usa na dança, qual é o espaço ideal para a dança, por que a dança tem que ter um palco, tem que ter, eventualmente, um linóleo, que é aquele tapete que se coloca. É só abrir para o diálogo que a gente explica, ele não é obrigado a saber disso. Porque às vezes ele vem de outra área da arte, né? Claro, eles são gestores administrativos, muitas vezes, são amantes da cultura, da arte, isso é muito bom, mas assim, a especificidade de cada área, eu acho que quem tem que dizer é o setor, né? É como se a gente fosse um conselheiro das culturas, de cultura para as políticas públicas, né? E eu acho que nesse momento não há motivo para a gente se ausentar dessa questão. Eu acho que tanto o gestor público quanto a sociedade civil tem que estar sentados frente a frente para dialogar o que a gente precisa, como melhorar, como até inclusive melhorar esse diálogo com o público em geral, porque se você percebeu no mês passado, quando saiu a estatística de cultura brasileira, 91% da população nunca viu dança. Isso pra gente espetáculo de dança, nunca foi né? um espetáculo de dança. Isso pra gente é um dado assim terrível. Eu acho assim que a gente tem que reverter isso aí de alguma forma. E leitura, 70% nunca leu um livro, sabe? Então a gente tem muito trabalho para fazer assim. Está nas mãos de vocês, de quem produz mesmo, né? Levar o conhecimento do público e do poder público dessa importância na realidade, né? Exatamente, eu acho assim, se nos é dado oportunidade, a gente faz o que a gente tem que fazer. Então assim, se uma prefeitura tem um palco no meio da cidade que vai pegar aquelas pessoas, a gente fala que é cultura de assalto, vamos assaltar aquela pessoa no meio do caminho dela, vamos assaltar com cultura, vamos botar alguém para dançar no meio da praça, só que assim, a gente não pode fazer sozinho, a gente não consegue fazer sozinho.
O fórum também ele foi promovido por uma política pública. Ele foi executado com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, que é uma lei que só está no 2º ano, mas já está vindo para fortalecer o setor, sabe? Então, a gente passa por um critério de seleção, né, de mérito do projeto, e o dinheiro é depositado na conta para a gente realizar o projeto. Então, essas políticas de incentivo à cultura, temos a Lei Rouanet, né, temos a Lei de Itajaí também, que não funciona como fundo direto, você tem que captar nas empresas, mas enfim, essas políticas de financiamento, de cessão de espaço, eu sempre falo assim que a dança ela precisa, eu acho que as artes cênicas principalmente e a música, ela precisa de mais espaços, a gente precisa construir novos espaços para esses locais, não digo teatro apenas, eu digo espaços, concha acústica, por que a gente não tem uma concha acústica para, sabe, aberta ao público? Então assim, essas discussões ainda vão tomar muito fôlego. A gente preparou uma carta desse fórum para entregar para a Fundação de Cultura de Balneário Camboriú, para a Secretaria de Organização do Lazer do Estado e para o Ministério da Cultura também. Agora, o que a gente vê assim, eu tenho mais experiência nesse lado de projetos sociais, né? A dança, a música e também o teatro não deixam de ser projetos sociais, mas alguns projetos sociais de escolas, por exemplo, especiais, muitas pessoas têm dificuldade em apresentar projetos porque não sabem fazer os projetos, né? Esses tempos até a Eletrosul estava dando um curso que ela voltada para a área da educação, para a dança, para a música também, de como fazer esses projetos para captar esses recursos. Isso é interessante também, né, Bia? Bom, Meli, eu não ia tocar nesse assunto porque não era o nosso tema, mas eu dou curso de elaboração e gestão de projetos da economia criativa. Eu acabei de receber a certificação do SENAC, MINC, ex-Secretaria de Economia Criativa, que agora está incorporada no Ministério da Cultura, porque realmente, o que eu digo para o artista, você não precisa saber fazer projetos se você não quiser, porque é uma demanda de sentar na frente do computador, de escrever, de fazer orçamento, é complicado. E o artista, às vezes, ele só está preocupado com a arte dele, né? Eu acho que ele está certo. Exatamente. As burocracias são complicadas de serem inseridas nesse meio, né? E é muita responsabilidade você ter um projeto aprovado. As pessoas acham que, eu quero ter um projeto aprovado. O problema começa quando o seu projeto está aprovado, porque aí vem a gestão desse projeto, vem a prestação de contas desse projeto. Então, a gente vai aprendendo tudo meio que na lambada, né? Então, assim, desde 1990, eu já trabalho com elaboração de projetos e venho me capacitando e sempre estou fazendo curso de reciclagem, porque as leis mudam, porque a economia muda e a gente tem que se adaptar. Mas eu digo, hoje tem muitos profissionais na área trabalhando com elaboração de projetos. É uma questão, de novo, de organização dessa cadeia produtiva da cultura, né? Meu marido é músico. Ele detesta formulário, ele detesta fazer projeto. Apesar de ser professor universitário, está acostumado com projetos acadêmicos, tudo, é uma outra coisa. Então, eu faço os projetos para ele. Ele me contrata para fazer os projetos para ele, né? Então, assim, é uma questão de organizar essa cadeia produtiva também. E é uma questão também de sobrevivência dessa cadeia produtiva, né? Porque, na realidade, a bilheteria, ela não dá, não cobre os custos, né? A pessoa praticamente vai trabalhar de graça. Então, ela precisa ter esse apoio, né, desses projetos, né, Bia? Sim. Eu até, no fórum, eu dei o curso, né, de elaboração de projetos, foi gratuito, foram 3 tardes, junto com os produtores, e eu digo o seguinte, olha, eu espero que no futuro a gente não precise tanto da mão do poder público para que a gente possa realizar os nossos sonhos, que é uma concretização de sonhos quando a gente trabalha com arte, né? Mas se tratando em dinheiro público, você falou muito bem, é dinheiro da sociedade, é dinheiro social. Então, o seu projeto não pode ser apenas, eu vou realizar o livro porque é meu sonho realizar o livro. Você tem que pensar além do seu sonho, além da sua realização pessoal. Para quem aquele livro vai atingir? Qual é o público
livro, como você vai distribuir, qual a quantidade de livro que você vai produzir. Então, assim, não é um meio, né? É um fim, o social. Então, você realmente tem que devolver esse dinheiro, falando em leis de incentivo público, para a comunidade. Então, assim, se você quer fazer o seu livro porque você, por uma ambição pessoal, tudo, faça com o seu dinheiro. Pega emprestado no banco, paga juros e faz com o seu dinheiro. Quer montar um espetáculo de dança, né, de teatro? Isso é uma realização pessoal, né? Agora, se você está realmente com as leis de incentivo à cultura, o final é a sociedade, é a comunidade. Tem que vir agregado. É sociocultural o teu projeto. Exatamente, esse foco a gente vai discutir daqui a pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Bia Matter sobre esse fórum da dança que teve em Balneário Camboriú. A dança aí é um instrumento bastante forte para a transformação social também, e é isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Acho que empresários também e o setor público devem estar atentos a esse tipo de arte que é importante, como eu já falei, para a transformação social também. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje a nossa convidada é a Bia Matter, bailarina, produtora cultural e também aí organizadora do Fórum Municipal de Dança de Balneário Camboriú, que discutiu várias questões de valorização da categoria, da dança como transformação social, dos incentivos à cultura da dança e também das políticas públicas para a dança. Bia, a gente encerrou um pouquinho falando da dança como transformação social, né? Hoje existem vários projetos sociais que resgatam pelo Brasil afora meninos e meninas de uma vida que poderia ser outra para as drogas, através da arte, através da dança, né? A gente tem projetos aqui próximos, como em Camboriú, lá no bairro Monte Alegre, que se eu não me engano é o Bate-Lata, que usa assim, percussão e dança, né? Como é que vocês discutiram isso, a dança na educação, por exemplo? Desta vez, a Almeria, ela não teve tanto espaço para esse assunto. Como você falou, a gente está tratando de dar conta de tudo. A gente foram 3 dias apenas de fórum, né? E é muito assunto, né? É muito assunto. Eu acho que isso é importante, eu acho, para o fórum de 2016. Porque esse fórum ele vem sempre linkado ao dia 29 de abril, que é o Dia Internacional da Dança. Então, sempre no calendário de qualquer bailarino, de qualquer pessoa da arte da dança, dia 29 de abril é um marco para alguma ação de transformação, de colocar a dança na vida das pessoas, né? Então, eu acho que sim, é um assunto que a gente pode tratar com mais aprofundamento. Eu pretendo até para o ano que vem trazer essa linha da formação e da capacitação de professores, com cursos também, com palestras da área da formação do artista. Mas, com certeza, os nossos educadores de dança são totalmente linkados com a questão social. É intrínseco à dança, por isso quando a gente fala, o seu projeto tem que estar... Muito provavelmente, 20%, 30%, ou alguns projetos com mais de 50%, como é o caso do Grupo Millennium, daqui da cidade de Itajaí, ele é um projeto totalmente social. Mas assim, mesmo que você está numa academia tradicional, como a Adriana Alcântara, de Balneário Camboriú, que tem 20 anos de escola aqui, é oferecido à população que não tem dinheiro para pagar um curso de dança, a oportunidade de dançar. Tem bolsas, a gente distribui bolsas assim, eu também tive escola em Florianópolis e metade dos meus alunos eram bolsistas, porque são estudantes ou porque realmente têm uma condição financeira da faixa carente, mas que são artistas incríveis. Você dá qualquer tema, eles se desenvolvem, você dá qualquer instrumento na mão dessa meninada, eles saem tocando, eles saem dançando, é oportunidade. Eles precisam só de uma oportunidade. E é isso que, assim, essas políticas públicas também, o que vocês correm atrás para valorizar a dança, é esse o reflexo também, né, claro. Bia? Até como você falou,
que faz isso, quer dinheiro público, mas tem que pensar nesse público na comunidade também, né? Sim. Poxa, o sonho de qualquer município é ter uma escola municipal de dança, uma escola municipal de artes. Eu vivo pedindo isso nas minhas discussões públicas, assim, porque há um subsídio, porque se vier tudo da parte do empresário da dança, fica muito pesado, sabe, Almeni? Porque o nosso tempo, a gente continua pagando aluguel, continua pagando funcionário, tem toda uma manutenção assim, e não dá para cobrar muito caro, porque vai ficando pela quarta atividade dos filhos, se a gente deixar muito caro o mercado. Então, assim, um subsídio público que pague 50% do ingresso para ir no teatro, tem o Vale Cultura, que o Ministério da Cultura lançou, que é dar para os funcionários das empresas um vale de R$50 por mês, para que ele possa consumir cultura. Mas, com a nova gestão do Ministério da Cultura, a gente não sabe onde está o Vale Cultura. Então, o Plano Nacional de Cultura vem atender esse tipo de coisa, que a gente faça políticas de Estado e não de governo, porque entre governo, sai governo, a gente está sempre na mão da vontade política. Está sempre na corda bamba, assim, será que vai continuar esse projeto, né? Será que vamos ter incentivo? É muito volátil, sabe? Não é concreto para a gente precisa de coisa. O Plano Municipal de Cultura vem para isso, para estabelecer política de 10 anos no mínimo, né? Estamos trabalhando no plano em Itajaí, eu sei que trabalha em Balneário Camboriú, porque eu participo efetivamente, né, e Florianópolis também, estou sempre em Florianópolis. E no Ministério da Cultura eu sou do Colegiado Nacional de Dança, que vai em todas as conferências nacionais de cultura. Quer dizer, está tudo aí. Né? O plano está aí, o sistema como vai funcionar, porque a gente fala que é a CPF da cultura, é ter um Conselho Municipal de Cultura atuante, porque é ele que representa a sociedade civil no Estado, né? Ter um plano municipal de cultura, o que o município precisa, quais são as vocações desse município, né? Onde a gente vai investir mais? É no artesanato? É na pesca? É na dança? É na música? Esse é o plano. E o fundo, que é onde está o dinheiro, né? Claro. A gente pede que os municípios dediquem pelo menos 1% dos recursos para a cultura. Você que participa do movimento nacional, né? Houve uma conquista bastante grande em 2011 da educação musical nas escolas. Existe alguma conversa também de algo a respeito para a dança? Existe. Incluir na disciplina de artes, por exemplo? Existe, é a LDB 9696, que a gente diz, né? Que é a inclusão dos professores de dança no currículo escolar. Não está muito fortalecido ainda, porque há duas questões. Primeiro, que nós não temos uma demanda de professores formados em dança. Santa Catarina, para não dizer que é o único estado, mas é o do Sul, único estado do Sul que não tem faculdade de dança. É o maior festival do mundo, o Festival de Dança de Joinville. Santa Catarina é o estado que tem mais festivais de dança, são 72 festivais de dança que a gente conhece, porque deve ter aqueles pequenos que a gente nem mapeou ainda. E não tem uma faculdade de dança. Então, assim... E tem o Balé Bolshoi? Temos o Balé Bolshoi, exatamente. Então, assim, como exigir que aquela escola contrate um professor licenciado se nós não formamos licenciados em dança? Se nós não temos faculdade para isso. Eles saem das faculdades de Educação Física ou da Faculdade de Artes da UDESC. E faz uma especialização. Essa é uma demanda muito importante de uma faculdade de dança em Santa Catarina. A gente clama por isso, vai fazer 13 anos que a gente está pedindo essa faculdade de dança, sabe? Não tem mais por que não. Infelizmente, tenho que comentar um fato triste, lamentável, que foi a morte do senador Luiz Henrique da Silveira ontem, e ele sempre foi uma pessoa visionária no setor da dança. Foi ele que trouxe o Bolshoi, foi ele que transformou o Festival de Dança
de Joinville em um instituto, o Festival de Dança de Joinville. Ele sempre fortaleceu a cultura, ele sempre apoiou a dança. E ele estava lutando no Senado e juntamente ao governador de Santa Catarina, atual Colombo, que a gente implantasse a faculdade de dança aqui. Faculdade de dança são poucas no Brasil, o curso superior? Não são poucas. Hoje nós temos mais uma centena de faculdades, mas elas se concentram no Rio Grande do Sul, a primeira que é na Bahia, e no Paraná temos 2 também, São Paulo já temos pelo estado também. É que Santa Catarina não pode não ter essa faculdade de dança, assim, é uma... Quem sabe agora com esse fórum, esse primeiro fórum, a discussão, vocês travando o conhecimento entre os grupos, porque às vezes é muito difícil, né? Não, fortaleça ainda mais essa questão, né, Sim, Bia? é uma luta. Agora, o fórum também serviu para vocês se conhecerem melhor, os grupos de dança da região. É interessante, porque como a gente é um estado de festival de dança, eu sou muito jurada de festival de dança, eu sou coprodutora de festivais de dança também. É interessante que, sim, a gente se conhece, a gente se encontra o tempo todo, mas a gente não senta para conversar, a gente não tem espaço de conversa, a gente não tem espaço de estudo, às vezes. Vamos pegar um tema, vamos estudar, né? Então, esses momentos de até encontro... essas lutas, né? todo classe, mundo muito né? sozinho, né? Todo mundo, cada um por si, batalhando, trabalhando o dia inteiro, 2 escolas, um monte de aluno para cuidar, filho, família. Todo mundo trabalha muito na área, né? A gente não tem final de semana. Às vezes, quando o trabalhador comum volta para casa, a gente está saindo para trabalhar, porque é o horário que eles têm livre para fazer aula. Tal. Então, a gente trabalha 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, esses momentos... ainda exigiu de mim um pouco de, vamos lá, gente, vamos participar, e cria site no Facebook, e manda canal de WhatsApp, e tenta chamar de todas as formas para a gente sair desse torpor, que é o trabalho diário, e peraí, vamos parar só um pouquinho. Então, eu me utilizo do Dia Internacional da Dança para isso, né? Acho que é aquele momento que a gente realmente tem que parar e falar, vamos não dar aula hoje, pede licença lá na família, vamos sentar para a gente conversar um pouquinho, sabe? Mas tem que pegar pelo laço, exatamente, assim. e discutir realmente esse setor da dança que tem tanto potencial aqui, né? Muito. Como uma escola internacional única no mundo, né? A única filial no mundo como o Balé Bolshoi, o Festival de Joinville e outros festivais, inclusive aqui na Univale promove um festival também, que é o FENUD, incentivando a dança também, né? Sim, é isso que eu penso, assim, sabe? A gente tem que se articular também, porque a gente é muito trabalhador, mas eu não acho a gente tão articulado assim. A gente vê, eu sou de São Bernardo do Campo, eu vi o Lula nas primeiras questões sobre associativismo, e eu acho que eu peguei um pouquinho disso, então faço disso a minha vida, sabe? De articular para esse setor, já que é o seu setor, a sua arte, né? Tá certo, Bia. Obrigado aí pela sua presença. A gente conta aí, espero que o poder público possa ter uns olhos mais voltados para essa questão da dança também. Os empresários também, né? Sim. Não se beneficiem só de incentivo à cultura, mas que possam também, de livre e espontânea vontade, patrocinar alguns espetáculos, porque é para a comunidade, as marcas recebem, são visualizadas pela população que vai assistir também, né? Exatamente. Então, isso a gente torce para que a dança cresça ainda mais aqui. Obrigada. Obrigado, Bia. Obrigado pelo incentivo também de vir aqui. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Ok, o Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã.